Bom, gente, me cabe aqui fazer uma síntese um pouco dos painéis que a gente teve, da exposição que a gente teve no período da manhã. Vou tentar ser o mais sintético possível e trazer as principais concepções e os debates mais importantes que apareceram nas falas dos nossos convidados. Claro que vou esquecer alguma coisa, mas são tantas coisas importantes que apareceram, vou ver se consigo aqui ser sintética o suficiente. Bom, começamos com Regina Mioto, que nos lembrou da importância de a gente resgatar um pouco a história e pensar nas concepções históricas e de como elas ainda marcam muitas vezes o atendimento hoje. Então ela lembrava que nós historicamente trabalhamos com um ideal de família, como família ideal, e como hoje como a gente levou muito tempo para tentar mudar essa percepção da família, mas por vezes a gente ainda se pega pensando naquele ideal de família, e a gente muitas vezes trabalha com isso ainda na cabeça, com isso que era uma concepção presente na história anterior. Portanto, nós vivemos num cenário, ela nos lembrava, num cenário contraditório, que é um cenário que às vezes é de legitimação de um discurso novo e às vezes de ação com uma atitude que tem a ver com um pensamento que dominou as concepções mais filantrópicas, mais assistencialistas do passado. E aí ela nos lembrava de 3 dilemas básicos que estão presentes hoje. Que o primeiro deles é a coisa do familismo, a naturalização da responsabilidade da família, e ela nos alertava para a dificuldade que a gente tem de problematizar as questões do cuidado, que envolvem a família, e a família muitas vezes a gente tem dificuldade de desvestir um pouco aquelas concepções mais antigas. Outra coisa que ela lembrava como um dilema é da gente pensar na família como uma rede de relações e não só como um domicílio ou uma moradia. E que isso nos leva a rever alguns paradoxos ainda presentes no nosso discurso e na nossa ação. O primeiro é como é que a gente incorpora a família nos marcos da cidadania de fato. Como é que a gente faz um trabalho com família não fazendo uma invasão de privacidade? Eu me lembro que um dos primeiros livros que foram muito famosos na academia da discussão disso chamava-se A Polícia das Famílias. Era a ideia de a gente estar entrando um pouco no mundo privado da família. E como é que a gente equilibra isso? A necessidade de apoiar e de proteger a família e de trabalhar a perspectiva de proteção da família sobre seus filhos e, ao mesmo tempo, sem invadir, sem fazer com que essa família perca sua autonomia, sua independência de decidir algumas coisas. Outro paradoxo que ela nos lembrava é que a gente vive uma onipresença do discurso do direito, que às vezes o discurso do direito é uma espécie de muleta, que encobre um pouco uma série de coisas. Se você explica pelo discurso do direito, está tudo explicado. Então não precisa aprofundar coisas. Então é um alerta importante que ela nos deu, e nos deu também um outro alerta que a gente, por causa desse discurso dos direitos, também a gente está vivendo uma naturalização da presença do judiciário em todas as dimensões da vida. Quer dizer, de repente a gente não resolve mais nada, o juiz é que tem que solicitar, a gente recorre ao judiciário para decidir coisas que são da ordem do executivo resolver, que são da ordem técnica, por exemplo, que são decisões técnicas, e a gente está recorrendo ao judiciário. E, obviamente, de repente, o judiciário também extrapola e começa a achar que, já que ninguém faz, faço eu. E vai entrando também nessa seara. Depois ela traz um outro paradoxo que eu acho muito importante, que é a discussão de proteção e autonomia. Quer dizer, em que medida a nossa proteção não
não subtrai a autonomia do sujeito. Eu acho que essa é uma ambiguidade que a gente tem sempre, né? A gente quer proteger, mas essa proteção tem que ser provocadora de autonomia. Lembro aqui uma imagem maravilhosa que um palestrista, em algum momento da minha vida, fez essa imagem, eu acho muito boa. Ele diz o seguinte: a melhor explicação para o que é proteger com autonomia é a imagem de São José. São José, ele pega o menino Jesus no colo, portanto ele protege. Mas a imagem está olhando para fora, não é para dentro. O menino está sentado olhando para o mundo e não virado para dentro, protegendo. Então ele diz, bom, se ele está virado para fora, ele vê o mundo, e se ele vê o mundo, ele vai querer descer. Então é uma boa imagem de proteção e autonomia. A outra coisa que Regina nos traz que é outro dilema, é a questão da perspectiva unidimensional e multidimensional. Que é um cuidado mesmo que a gente tem que ter, a gente olhando, e especialmente nesse momento, que a gente está falando da importância do trabalho em rede, da importância da articulação, é pensar que a nossa visão é uma visão, e tem outras visões, e que a família tem várias dimensões que precisam ser atendidas. A criança que está conosco está também na escola, está também na saúde, então tem outras dimensões da vida que precisam ser pensadas para além daquelas que a gente está naquele momento abordando. Portanto, e eu acho que ela termina com uma coisa que é para a gente ficar mais esperançoso, lembrando que hoje nós vivemos um momento de transformação dos serviços em política, e que há uma mudança da lógica na gestão dos serviços. Isso nos dá uma esperança de que a gente vai promover mais avanços. Fiz bem aqui a sua síntese, Regina? Bom, sobre a fala da Helena, que foi também muito rica, ela começa nos dizendo o seguinte: vamos olhar através do espelho, vamos olhar de outra maneira. Eu acho que nesse momento de mudança, essa é uma dica muito boa. A gente devia escrever essa frase e botar lá na nossa sala de trabalho. Vamos olhar atrás do espelho, vamos olhar de outra maneira, porque às vezes a gente fica muito viciado na forma de olhar, na forma de fazer, e às vezes a gente repete alguns procedimentos, burocratiza algumas coisas. Então acho que foi um bom alerta. E ela diz, por quê? Porque cada um também, além disso, ouviu um pouco o outro. Eu acho que aqueles exemplos que ela deu da mudança de enfoque, de um terapeuta ouvir o que o outro viu, conversar, ouvir um pouco o colega, isso significa trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe, eu perceber uma coisa e meu colega perceber outra, que eu não tinha percebido. O olhar dele é diferente do meu. Então, é bom essa é a perspectiva de se trabalhar em equipe. A gente briga muito, né, Rita? A gente briga muito trabalhando em equipe. Mas um complementa o outro. A gente briga para dentro. Isso é bom lembrar, viu, gente? Equipe é assim, a gente briga para dentro. Para fora a gente está junto. Porque a gente tem uma mesma filosofia de trabalho. Essa é a minha experiência em vários momentos profissionais meus. Brigar para dentro é bom. É a gente ver as outras perspectivas e fazer a negociação contínua das concepções que podem estar presentes ali. Outra coisa que a Helena falou, que eu acho que é bem relevante, ela disse que a gente aprende muitas coisas com a prática. E olha que coisa linda, ela trouxe perfeito, assim, umas frases para a gente deixar lá na sala nossa de trabalho. Uma frase linda, ela diz assim: várias hipóteses é melhor do que uma hipótese. Então, assim, a gente tem que ter várias hipóteses sobre um caso, não uma hipótese. Essa mãe está abandonando porque tal. Essa é uma hipótese. Qual é a outra hipótese? A gente tem que ter várias hipóteses quando estuda um caso, porque às vezes a nossa hipótese não é a correta. A gente precisa olhar um pouco outras hipóteses para encontrar o melhor caminho. Então, achei essa frase riquíssima. Outra coisa é, vamos nos manter curiosos, porque quem não é curioso morre. Paulo Freire falava muito disso, de manter essa curiosidade epistemológica, né?
de não achar que a gente já sabe tudo, já faz daquele jeito, já é assim mesmo, e ficar repetindo. A gente tem que estar sempre curioso, querendo saber uma coisa nova, ver a partir de outra perspectiva, querer entender melhor as coisas, problematizar um pouco o nosso cotidiano. E a outra coisa que ela disse, também a gente podia pôr lá na sala de trabalho, é circularidade é uma conquista, em todos os sentidos. Circular a palavra, circular o poder, circular a perspectiva. Acho que isso é muito favorecedor. A gente podia pôr essas frases lá, que são frases boas, para inspirar nosso trabalho. Aí a fala da Marta, já terminando aqui a fala da Helena, a fala da Marta nos trouxe aqui, começa mostrando 3 dimensões do trabalho com família. A dimensão política, a dimensão econômica e a dimensão da proteção social. A gente discute muito, às vezes, a proteção social em si, dentro dela, não discute, às vezes, a dimensão econômica, isto é, do financiamento, que às vezes a gente quer fazer muita coisa, mas não tem recursos para fazer, e não discute, às vezes, a dimensão política, porque há questões que a gente não faz, porque não estão na nossa governabilidade fazer. Quem está num serviço de CRAS ou num serviço de CREAS, sentindo na base todo o problema daquela família, daquela comunidade, tem um nível de interferência, de intervenção possível, mas limitado, porque muitas coisas que são necessárias estão além da possibilidade dele naquele momento. Portanto, estão no âmbito da ação política. E essa ação política, ela tem que acontecer via a estrutura de poderes, e a chefia dele tem que levar isso para as instâncias outras da prefeitura ou do Estado, e também na dimensão do movimento político para fazer aumentar as possibilidades de criação de serviço, de reformulação de serviços. Depois Marta nos disse outras coisas importantes que eu destacaria, que é, antes de saber como fazer, a gente tem que refletir como que a gente pensa essa família. Quer dizer, a concepção de família que a gente tem, ela informa a metodologia que a gente usa para trabalhar. Se a gente acha que a família é despossuída, não sabe nada, então a gente faz por ela. Se a gente acredita que a família tem algum poder, tem alguma competência, a nossa metodologia será outra. Será de ver qual é a possibilidade de participação efetiva que essa família tem. Marco também nos disse que nós estamos vivendo um momento de reaparecimento da família na agenda pública, tanto como estratégia como alvo. E que nós estamos, também ela terminou a fala dela, tanto quanto a Regina, falando, nós estamos hoje num momento em que nós estamos ganhando, porque nós estamos tendo serviços mais permanentes, mais estruturais, mas nós precisamos fazer avanço sobre isso, quer dizer, trabalhar um pouco na qualidade desses serviços. Nós temos a rede, está implantado, mas qual é a qualidade desse serviço? Bom, aí a Bader nos traz assim uma chacoalhada, falando, olha, não dá para separar a família de afeto. Família é afeto. Família nos afeta, nós nos afetamos com a discussão da família. E a família, na verdade, ela disse que reviu a posição dela, que ela pensava a família é o último refúgio de proteção, para uma posição atual que a família é um dos refúgios de proteção, mas não é o único. Portanto, ela já está pensando que existem outros espaços de socialização e de proteção que a gente precisa considerar hoje. Pois ela nos diz que há uma dinâmica afetiva sempre presente nas ações profissionais, porque nós somos ao mesmo tempo razão e emoção. Nós temos que sair também do individualismo para pensar no coletivo, no comum. Acho que isso é um grande desafio que ela também colocou como questão. E aí ela nos lembra que hoje o afeto, a dimensão do afeto, está incorporada de uma certa forma em vários momentos na política pública, no SUS, numa discussão de humanização do judiciário, na humanização da saúde também está
Essa é a dimensão que está colocada. No direito à convivência ou ao convívio, tem essa dimensão do afeto que está colocada. Mas a gente ainda está vivendo um momento de perplexidade. Não sabe muito o que fazer com isso, tem medo desse afeto nos levar para uma coisa mais de proteção assistencialista, tem medo um pouco de como é que a gente usa esse afeto, qual é o limite desse afeto na nossa atuação. E depois ela nos fez uma pergunta muito interessante para a gente também deixar um pouco dessas perguntas para a gente deixar no escritório. Quem define o melhor interesse da criança? Porque a gente está trabalhando sob a égide da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e em que está colocado lá que a gente tem que decidir pelo melhor interesse da criança. Então, fez a gente pensar quem decide o melhor interesse da criança. Bom, isso foi o painel 1. No painel 2, eu queria dizer que a gente terminou com uma apresentação da Fundação Itaú Social, mas eu queria começar agora dizendo disso, que é da gente lembrar que a mesma criança que está nos CRAS, nos CRES, está na escola. E a escola, e essa dimensão, escola e família, é uma dimensão que eu acho que agora tem que ganhar um novo estatuto. A gente tem que trabalhar tanto a escola mais articulada com o CRES, como o CRES mais articulado com a escola. Nós precisamos urgentemente que as crianças aprendam. A função da escola é a função alfabetizadora, além de ser uma função de preparação para a vida. Mas as crianças não estão aprendendo. Está muito séria essa questão da aprendizagem na escola. E para isso, a gente viu as estatísticas que ela mostrou, a família é fundamental. Portanto, nós vamos ter que trabalhar um pouco ainda essa dimensão de como é que a família pode trabalhar melhor articulada com a escola. Eu acho que essa foi uma contribuição importante que ela apresentou aqui. Depois, nós tivemos também a Leia, do Ministério do Desenvolvimento Social, que nos mostrou um pouco todos os avanços, toda a estrutura, tudo que foi pensado no contexto da política de assistência social, mostrando, inclusive, uma nova percepção de família, a família agora vista como um núcleo afetivo, de relações intergeracionais, de reciprocidade, mostrou um pouco toda a estrutura do atendimento, a expansão dos serviços, a profissionalização e a forma de trabalho social, que é não só atendimento, mas também acompanhamento. Eu acho que, e aí ela terminou, gostaria de destacar da fala dela, algumas coisas que são importantes para os gestores, principalmente, que é, no trabalho com famílias, ter um olhar integral, trabalhar coordenado e articulado e ver sempre a perspectiva de autonomia das famílias. Isso vale muito para o Bolsa Família também, né? Que quando é que nós vamos conseguir trabalhar, além da renda, alguma autonomia para as famílias que estão hoje em número muito grande, dependendo do Bolsa Família, ainda bem que existe, porque senão elas estavam muitas em situação muito pior. Mas a gente precisa superar esse patamar e caminhar agora para um momento de maior autonomização da família. Bom, a Maria Lúcia de Minas, está aí a Maria Lúcia ainda? Está aí. Começa nos falando da complexidade do trabalho social com família, de como é complexo, que não é uma coisa tão simples assim, e de como as diretrizes estão caminhando hoje. Então, ela detecta que todas as diretrizes estão dando algumas pistas que são a articulação maior entre as políticas, caminhar para um nível de proteção que não é só produzir acesso, mas é também vincular, é promover o sujeito, e que ainda a gente precisa discutir um pouco mais nessa política de proteção a questão da violência e da violação dos direitos. Eu acho que a gente tem realmente aí um desafio grande. Nós estamos vivendo um momento de expressão muito forte, de mobilização social muito forte, e de descontentamento meio difuso, e que isso também acaba em violência, e às vezes os tipos de violência são diferentes, e eu acho que a gente precisa estudar melhor
essa questão da violência. Lúcia também nos falou de que, na falta de oferta regular e qualificada de alguns serviços, se abrem as brechas para o assistencialismo, o retorno da filantropia, para o retorno do assistencialismo. Porque você tem o serviço, mas ele não funciona. Você tem o serviço, mas você tem pouca gente. Você tem o serviço, mas as pessoas não estão ainda preparadas. Então, nós estamos nesse momento de instalação das estruturas da assistência, que ainda é uma instalação que precisa avançar um pouco mais. E claro que para o tempo que ela está aí se instalando, já fez grandíssimos avanços. Mas essas brechas lá nos municípios, né, eles criam o CRAS, mas não criam uma estrutura para o CRAS funcionar, ainda acontece. Depois ela nos lembra da importância da sustentabilidade nas redes e que, quando a reflexão deve ser objetivada em ação. Quer dizer, na verdade, você tem que pensar no sistema, mas quando você vai para as redes, isso tem que ser transformado em ação concreta. Quer dizer, não adianta eu reunir um grupo de representantes das mais diferentes políticas, dizer que a família precisa de moradia e eu não tenho nenhuma política de moradia para oferecer para essa família. Eu não tenho nenhuma alternativa na rede para oferecer para essa família, e que isso também pode levar a frustrações. Lúcia nos mostra também, na pesquisa que ela nos trouxe, que houve avanço nas instituições de acolhimento, mas que houve uma mudança no perfil, na realidade das famílias, no perfil das crianças que estão abrigadas hoje. Isso nós já tínhamos detectado, viu, Lúcia, aqui em São Paulo também, a mudança no perfil das crianças acolhidas e de como isso coloca para as instituições de acolhimento desafios muito novos que elas não estavam acostumadas a ter e às vezes não estavam preparadas para lidar com filhos de pais drogaditos, com filhos de presidiários, com meninos com vivência de rua, etc. E o que mais? E ela termina falando que faltam metodologias, eu concordo. Acho que faltam mesmo metodologias ainda de trabalho com família. Eu acho que é o momento que a gente vai ter agora de trabalhar um pouco mais algumas metodologias efetivas de trabalho com família. Aí o Mário Volpe nos mostra as metodologias. Ele trouxe aqui 6 exemplos de metodologia. Mas ele trouxe algumas dicas fundamentais que eu queria resgatar agora, mais simplesmente. Primeiro, deslocar o olhar da carência e da necessidade para a potência, para a possibilidade. Segundo, fazer uma escuta que é uma escuta acolhedora, realmente, dessa criança ou dessa família. Depois, ter disposição para o diálogo a partir das competências da família. E, por fim, além dos exemplos todos que ele trouxe, que eu não vou repassar tudo aqui, eu queria dizer o seguinte: veja que ele deu uma ênfase muito grande ao objetivo principal da metodologia. Então, o que ele disse é o seguinte: quando a gente tem um objetivo claro, é isso que eu quero, meu objetivo é chegar nisso, eu construo a metodologia mais fácil. É a clareza do objetivo que me leva a uma construção melhor de uma metodologia de trabalho. Eu acho que essa foi uma dica primorosa que ele nos trouxe aqui, e eu com isso vou encerrando aqui, que nós já estamos passando muito do horário, agradecendo muito a presença de vocês todos aqui, esperando que todos tenham aproveitado bastante as dicas todas que esses nossos convidados nos trouxeram, e agradecer os nossos convidados que estão aí, de quem eu fiz uma síntese. Eu vou passar para o Celso Verges, presidente do NEP.